Saudações, queridos alunos e queridas alunas. Primeiramente, permitam-me apresentar. Sou o professor Egídio Martiniano e eu estou aqui hoje com um enorme prazer e honra pela primeira vez participando aqui com vocês sobre o projeto Código Penal Comentado, uma iniciativa do professor Bruno Criado que vai reunir diversos professores e alunos para que a gente possa falar dessa matéria tão gostosa e tão incrível que é Direito Penal. Então aqui, como o nome já indica, a gente está conversando artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo do Código Penal brasileiro, né? E aqui comigo hoje a gente vai ter a missão de trabalhar o artigo 7º do Código Penal. Vejam bem, né? Falar do artigo 7º do Código Penal vai ser realmente falar a respeito de um conceito chamado extraterritorialidade, né? Vejam bem, um conceito tão importante porque envolve questões como soberania, envolve questões como a aplicação do direito penal brasileiro em crimes cometidos em outro país. Mas aí vocês se perguntam, né? Tá, professor, mas o que é essa tal da extraterritorialidade que o senhor está falando aqui pra gente, né? E para explicar um pouquinho sobre do que se trata essa palavra grande e difícil de falar, que é extraterritorialidade, eu trago aqui pra gente acompanhar o conceito muito didático do professor Rogério Sanches, que vai aparecer aqui na tela pra gente, né? Esse conceito, primeiramente, para que vocês possam acompanhar, foi retirado do livro dele, Direito Penal, parte geral, tá bem? E a citação, muito didática, como eu disse, traz para nós o seguinte conceito. O critério geral adotado pelo nosso ordenamento penal é o de que a lei penal brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, vale dentro do território nacional, físico e jurídico. No entanto, em casos excepcionais, nossa lei poderá extrapolar os limites do território, alcançando crimes cometidos exclusivamente no estrangeiro, que é o fenômeno da extraterritorialidade, né? Então percebam que esta citação que eu trouxe deste livro, que eu estou mostrando para vocês, feita pelo grande professor, promotor de justiça Rogério Sanches, nos ajuda a entender aí um pouquinho o que se trata, né? Esse conceito da tal da extraterritorialidade, né? Perdão. Mas, ou seja, né, em outras palavras, para caso alguém não tenha entendido, né? Falar sobre extraterritorialidade significa dizer que é a possibilidade de que o Brasil possa aplicar a sua lei penal em crimes praticados no estrangeiro. Crimes que não vão compor o nosso território físico, geográfico e mesmo jurídico, né, nas hipóteses previstas em lei. Percebam então que um fato típico cometido lá nos Estados Unidos pode aqui no Brasil ser punido se se enquadrar em quais situações? Nas hipóteses trazidas no artigo 7º, né? Então vejam que já denotam ser questões, crimes bem jurídicos protegidos de grande relevo. Do contrário, o Brasil não teria esse interesse de invadir, entre aspas, né, a soberania estrangeira, né? E aí é justamente sobre cada uma dessas hipóteses que nós iremos trabalhar neste vídeo de hoje. Nós vamos dividir em dois momentos. O vídeo de hoje vai trabalhar do artigo 7º, inciso 1, e nós teremos depois um outro vídeo que trabalhar as hipóteses do inciso 2, ok? Mas vejam bem, né, a questão da extraterritorialidade, né, a palavra é um trava-línguas. Vejam só, meus queridos, começando aí pelo inciso 1 no vídeo de hoje, como eu falei, né? Vejam bem, a extraterritorialidade, pela doutrina, ela vai ser dividida em duas, né? A extraterritorialidade condicionada e a também chamada de incondicionada, né? Cada um dos incisos, o 1 e o 2, vai abarcar uma delas. Aqui, como eu já disse, vamos trabalhar com o inciso 1. E o inciso 1, ele trabalha especificamente a extraterritorialidade incondicionada. Mas tá, o que significa isso, né? Extraterritorialidade incondicionada, professor? Mais uma palavra difícil, né? Vejam bem, quando a gente fala desse princípio da extraterritorialidade incondicionada, a gente quer dizer o seguinte, que olha, a lei brasileira pode ser aplicada no estrangeiro e para isso ela não precisa de requisito nenhum, mas tão somente que as infrações penais previstas no inciso 1, no rol do artigo 7º do inciso 1, sejam cometidas, né? Inclusive, vou colocar na tela para vocês, o professor Rogério Sanches mesmo, ele cita que, às vezes,
pode ter sido o sujeito ativo do crime, aquele que praticou a conduta, ele pode ter sido até mesmo absolvido lá no estrangeiro, mas isso não vai importar, porque nós trabalharemos no inciso 1 do artigo 7º do Código Penal as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, beleza? Então vejam só, né? Vamos começar a trabalhar sobre cada uma delas que estão aí na tela pra gente, né? O que diz aí para nós o artigo 7º? Vamos lê-lo. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes, a linha A, praticados contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Percebam, meus amigos, percebam que nós estamos falando de uma situação muito crítica, né? Crítica, diplomaticamente falando, né? Vejam, atentado contra a vida ou liberdade do presidente da República. Percebam que é uma questão que transcende aí uma mera proteção à própria defesa do bem jurídico vida, porque afinal de contas tratamos da representação máxima de um país. Por isso que percebam o interesse absoluto, o interesse incondicionado do Brasil, do Estado brasileiro, em ver processado aquele que atentar contra a vida ou a liberdade do presidente da República, ok? Vamos ver o que fala a linha A. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, território, município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Percebam que aqui estamos protegendo, tutelando o bem jurídico patrimônio público, algo obviamente muito relevante, né? Vamos à linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Percebam que aqui, na linha C, também nós tutelamos igualmente a proteção da administração pública, né? Mas vejam, quando o seu próprio agente, a seu serviço, pratica algum crime contra ela, administração pública, no exterior, né? Então percebam que aqui também o Brasil vai ter por objeto, por vontade, por intenção, punir aquele indivíduo, ainda que a conduta, porque percebam, mesmo que a conduta seja praticada, e é justamente isso que trata o artigo 7º, inciso 1, mesmo que a conduta seja praticada no exterior, a lei penal brasileira é que incidirá. E uma coisa muito interessante para eu chamar a atenção dos senhores, no que diz respeito às linhas A, B e C, percebam aí que são temáticas, são bens jurídicos tutelados muito relevantes, muito importantes. E anotem, meus queridos, aqueles que estão aí fazendo rápidas anotações, que a doutrina, de maneira muito tranquila e pacífica, defende que vai imperar na proteção desses bens jurídicos o chamado princípio da defesa. O que é o princípio da defesa? O princípio da defesa ele vai significar justamente esta necessidade de se aplicar a lei brasileira em razão daquilo que se considera serem os crimes que afetam interesses nacionais. Vejam, atentar contra a vida do presidente da República ou o próprio agente que atenta contra a administração pública, vejam, temos ou não interesses nacionais? Temos. Por isso que aí impera o chamado princípio da defesa. Só que nós temos uma linha D. A linha D que diz o seguinte: genocídio quando vou reformular. Crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Percebam que a linha D, por sua vez, vai tratar de uma conduta típica muito gravosa, muito relevante, social e internacionalmente falando, que é o crime de genocídio. Crime este, inclusive, diga-se de passagem, previsto numa legislação brasileira interna, lá do ano de 1956. Anotem aí, é a Lei 2.889 de 56. Temos então uma legislação interna que cuida do crime de genocídio, e além disso, o próprio Estatuto de Roma, que é aquele que criou o Tribunal Penal Internacional, TPI, ele também vai prever ali o que é o crime de genocídio, né? Além de outros tratados internacionais que também cuidam dessa questão. Mas percebam que estamos falando de um crime de genocídio, um crime praticado contra uma população toda, né? Contra um conjunto de pessoas por diversas características sociais, raciais, religiosas, objetivando ali o seu extermínio, né? Então vejam que, diante desta situação, nós vamos sim desejar que o Brasil, diante do seu interesse, também vá lá e eventualmente puna
o brasileiro ou aquele domiciliado em território brasileiro, mesmo que com a conduta estrangeira, pratique um crime de genocídio, né? Mas percebam o seguinte, né? Aqui não vai incidir o princípio da defesa. Aqui, embora tenha uma certa discussão, a doutrina majoritária, ou seja, aquela que a maior parte dos doutrinadores adotam, defende que incide o chamado princípio da jurisdição universal, ou da justiça universal. O que significa dizer isso? Que, na realidade, punir o crime de genocídio, aqueles que praticam o crime de genocídio, supera o interesse meramente de um Estado, mas sim da universalidade dos Estados. Ou seja, é do interesse de toda a sociedade internacional que se puna aqueles que praticam crime de genocídio. Por isso que aí o princípio fundamental desta linha D é o da jurisdição universal. Beleza? Percebam então, em síntese, né, de tudo que nós conversamos nesse vídeo, que o artigo 7º, inciso 1, que fala da extraterritorialidade incondicionada, trata de hipóteses em que a lei brasileira há de imperar, ou seja, há de ser aplicada com condutas praticadas no exterior. Por quê? Porque aqueles crimes previstos neste rol do inciso 1, nestas 4 alíneas, superam interesses ali brasileiros, né, no sentido de que ou é um interesse nacional ou é mesmo um interesse universal de ser punido, né? Queridos, basicamente era isso que eu tinha hoje para falar para vocês no que diz respeito ao inciso 1. Aguardo em outros encontros a presença de todos. Não esqueçam de dar aquele joinha, se inscrever no canal e também de compartilhar com os colegas. Me coloco à disposição e quem quiser me procurar nas redes sociais é Instagram @egidio.martiniano, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!